Tem momentos que o seu cachorro muda o comportamento de um segundo para o outro. Ele até te obedece dentro de casa, ele até te obedece em algumas situações, mas do nada parece que ele se transforma, você perde o controle. Às vezes quando você sai da porta da sua casa, ele já se transforma e não consegue nem te enxergar. Eu vou te falar por que isso acontece e como você deve agir para fazer com que o seu cachorro saia desse modo que ele não consegue se controlar e conseguir se equilibrar. Você vai entender que tudo está ligado com as emoções. Eu sou o Juliano Sanches, sou analista comportamental canino e eu vou te contar em uma história como fazer um pouquinho dessa analogia para você entender, comparando com o seu cérebro, como é que funciona o seu cérebro e como é que funciona o cérebro do cachorro. Um dia eu estava voltando, eu morava em Atibaia, estava voltando de carro e de repente umas pessoas pararam do meu lado, começaram a xingar, falando que eu tinha fechado, e eu não percebi que eu fechei ninguém, eu simplesmente estava ali, entrei, não percebi nada de errado. E eu olhei assim e falei, nossa, que estranho, né? E essas pessoas veio do outro lado e começou a me xingar. E aí do nada eu fiquei completamente cego. Eu só lembro que eu joguei o carro para cima do outro carro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas isso me fez parar para pensar. Como em alguns momentos a gente também perde o controle, a gente sai do modo racional e vai para um modo emotivo. E é essa comparação que a gente precisa fazer com os cães. E quando a gente não entende o que se está passando com o cachorro, a gente não consegue visualizar que de repente ele estava em alguma situação ali que ele também partiu para essa mesma situação que eu vivi. Essa situação em que você perde a razão, você não enxerga nada e você só consegue ver o que está ali na sua frente. Por que isso acontece com o cachorro? Porque o cachorro, o cérebro dele, ele é emoção e ele tem a razão. E ele passa de um modo para outro muito rápido. É um segundo. Um exemplo disso é, por exemplo, quando o cachorro às vezes demonstra alguma agressividade com você ou até briga com outro cachorro, você viu que passou aquele tempo, ele age como se nada tivesse acontecido. Seu cachorro já passou por isso? É muito comum. Só que isso acontece em situações em que se usa agressividade, e isso acontece também em situações de medo, e isso acontece em situações de distrações. Por isso que quando você sai com seu cachorro na rua, às vezes seu cachorro dentro de casa ele te obedece, ele senta, ele deita, ele dá a patinha, mas isso não tem nada a ver com você conseguir sentir aquilo que o seu cachorro sente, conseguir enxergar o mundo através dos olhos dele, porque ele está agindo de uma maneira que ele não consegue prestar atenção em você, porque existe alguma coisa ali no ambiente, alguma coisa que faz ele perder o controle. E às vezes pode ser um cheiro, às vezes pode ser um bicho passando, outro cachorro, um gato, às vezes pode ser uma moto. Seu cachorro não consegue nem prestar atenção em você. Você pede para ele sentar e parece que você está falando com ninguém, né? É como falar, por exemplo, com uma criança que está assistindo TV. Não vai te ouvir, porque a atenção dela está completamente focada ali. E o cachorro acontece a mesma coisa. Ele entra em um modo que ele não consegue se controlar. E como que a gente vai fazer com que ele comece a se controlar? É entendendo as emoções dele. É entendendo o que faz com que ele mude essa chavinha. É que a gente chama de gatilhos. Às vezes um gatilho pode ser alguma coisa que a gente não percebe. Às vezes um gatilho, por exemplo, um cachorro que tem a possessividade. Você se aproxima do cachorro, de repente o gatilho dele é você olhar para ele. E aí o cachorro já vai para cima de você. Isso pode ser um gatilho. O que a gente pode entender no comportamento do cachorro é que os comportamentos
eles vão sendo construídos. E esses gatilhos acabam acontecendo, essas transformações acabam acontecendo porque você não soube lidar com as emoções dele. Você não soube fazer com que ele conseguisse se controlar de uma forma em que ele se sentisse seguro, em que ele se sentisse tranquilo. O cachorro, ele precisa ser preparado para aquele tipo de situação. Porque se ele não foi preparado, ele vai agir instintivamente. Por exemplo, passar uma moto correndo. Dependendo da situação, aquele cachorro pode ter levado algum susto algum dia com uma moto, ou simplesmente ativar um instinto de caça nele que faz com que ele queira correr atrás da moto. E se você não conseguir identificar como fazer esse cachorro ficar tranquilo quando ele vê uma moto, se você não conseguir controlar a distância que ele consegue prestar atenção em você, e você não tiver um plano, uma estratégia para conseguir chegar naquele momento que a moto passa do lado dele e ele nem liga, você não vai conseguir trabalhar as emoções do seu cachorro. Algumas pessoas acham que treinar um cachorro positivamente é só dar comida. Eu já vi inclusive gente falando que seria ingenuidade você controlar um cachorro quando ele quer ir para cima de uma moto, que é só você, tá comidinha, e o cachorro tá ali louco, alucinado. Vai funcionar? É claro que não vai funcionar. Mas quem fala isso não entende que o que está por trás desse tipo de treino é você entender as emoções do cachorro. Não é simplesmente você dar comida. Porque se você der comida para o cachorro num momento desse, ele vai entender. Ele pode até achar que está ganhando comida porque ele está indo para cima da moto. Então, se você não tiver conhecimento, se você achar que lidar com comportamentos é só dar comida para o cachorro, você está muito enganado. Não é isso. É ingenuidade achar que um treinamento em que respeita as emoções do cachorro, em que não usa punição, em que não usa enforcador, que não obriga o cachorro, que não mostra que você que manda no cachorro, não vai conseguir lidar com os comportamentos e com aquilo que o seu cachorro sente. Porque se ele está agindo daquela maneira, ele está tentando se expressar. E se ele está se expressando de uma maneira que ele perdeu completamente o controle, é porque ele não foi preparado para aquele tipo de situação. E a única pessoa capaz de fazer isso é você. Ele vai agir instintivamente. Ele vai agir com impulsos naturais. Então, você entendendo esse processo para fazer com que ele consiga se controlar, consiga entender que em determinados ambientes também é legal te obedecer, em determinados ambientes ele vai conseguir, por exemplo, se tiver alguma distração, conseguir chegar naquela distração. Se você entender que o cérebro dele precisa entrar num modo pensante, num modo racional, isso vai fazer com que ele preste atenção em você. Agora, se ele já entrou no modo emocional ali, ele não vai enxergar mais nada. É isso que faz toda a diferença. E você entendendo esse processo e aplicar no seu dia a dia, você vai conseguir controlar seu cachorro sem nenhum tipo de punição, sem brigar com seu cachorro, sem se impor e respeitando as emoções do seu cachorro e sem precisar traumatizar ele. Muito mesmo, menos se impor ou brigar com seu cachorro. E se você ama o seu cachorro, eu tenho certeza que você não quer brigar com ele, que você não quer se estressar, que você não quer traumatizar e que você não quer enforcar seu cachorro. Porque não faz sentido. Né? Quem ama, educa. Quem ama, não enforca. Outro motivador de fazer o seu cachorro sair do modo racional, pensante, para o modo emotivo, às vezes também pode estar ligado à repressão de comportamentos. Porque você já viu que muitas pessoas acabam explodindo no trânsito ou acabam brigando com a esposa ou o marido dentro de casa porque já estavam reprimindo algumas emoções, algumas situações
em que eles não podiam extravasar algum problema no trabalho, né? Estresse no trabalho, cobrança. E isso faz com que aquela pressão, aquela repressão que você tem que guardar dentro de você, em algum momento, acaba explodindo. E com seu cachorro pode acontecer a mesma coisa. Cães que são reprimidos, que tudo é não, que não pode, e que enforca o cachorro, pega aqui, não, vem cair, o cachorro lá não consegue se expressar, não consegue fazer nada, é sempre punido. Chega uma hora que seu cachorro explode. E isso também pode fazer com que ele saia do modo pensante, racional e para o modo emotivo. E normalmente, quando isso acontece, isso está muito ligado à agressividade. E aí o que vão falar? Ah, seu cachorro que é dominante, seu cachorro que tem problema, é porque você não sabe mandar no seu cachorro, você não sabe se impor para o seu cachorro. E na verdade, isso é resultado de uma educação repressora. E isso acontece com pessoas também. Quantos exemplos eu já vi de pessoas que tiveram uma educação muito rígida, uma educação muito repressora, que acabam despirocando aí na vida, né? Que vira, eu acho que eu não posso falar palavrão, né? Mas vira uma doideira, né? Às vezes acaba entrando em drogas, às vezes acaba entrando em prostituição, promiscuidade, justamente por causa desse tipo de repressão. Então, o nosso cérebro, ele age de uma maneira muito parecida com a do seu cão. E uma vez que você entende isso, que isso acontece com pessoas, fica mais fácil você se colocar no lugar do seu cachorro e entender também o que se passa com ele. Como é a vida dele? A vida dele é uma vida ativa, é uma vida em que ele tem todas as necessidades dele supridas, né? Ou é uma vida em que ele não pode fazer nada, em que ele tem que agir como um robô, em que ele tem que estar ali do seu lado, ele não pode nem cheirar nada, ele não pode fazer nada, ele não pode latir, ele não pode morder, não pode brincar. Onde é que vai dar isso? É como você encher uma caneca ali, encheu a caneca, né? Chega uma hora que vai vazar, né? Não aguenta mais aquilo dentro dele. E isso acontece muito com os cachorros e a gente vê muitos casos de cães que acabam perdendo o controle justamente por causa desse tipo de educação. E aí o seu cachorro se torna um cachorro que tem o pavio curto. Isso acontece com a gente também, né? Quando você vive sob estresse, quando você vive sob pressão, né, você começa a ficar com o pavio curto e qualquer coisa já te tira do sério. Qualquer coisa faz você explodir. E isso começa a acontecer com o cachorro também. Não pense que não. Isso também começa a acontecer. E uma vez que o cachorro começa a demonstrar agressividade, possessividade, ou até mesmo na rua puxar e ficar completamente alucinado, isso pode estar muito ligado a esse pavio curto das emoções reprimidas. E é por isso que você precisa entender o seu cachorro e entender as emoções dele para conseguir dar uma qualidade de vida muito legal para o seu cachorro, e isso vai fazer com que a sua relação seja muito mais prazerosa com ele. Espero que você tenha aproveitado e internalize esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Abraço!